ReZero. Ai, ReZero. Uma obra que eu sempre quis falar sobre aqui no canal, mas infelizmente me faltavam temas ou simplesmente coragem pra reassistir o Subaru sofrendo. Mas com a chegada da quarta temporada, por que não fazer um vídeo sobre ela? Dando minhas opiniões sobre os episódios assim que finalizar ela. Essa temporada vai ter 19 episódios e vai durar até setembro, tá bom? Vamos falar sobre os 11 primeiros episódios. ReZero dispensa apresentações. Se você tá aqui, é porque conhece o anime. Depois dos acontecimentos da terceira temporada, temos a continuação do mundo ter esquecido quem é Julius Euclides em um cliffhanger que a temporada tacou na mesa e meteu o pé. E agora, não bastando uma pessoa esquecida, Subaru tem que lidar e resolver a montanha de merda que os bispos do pecado da gula deixaram, com a Anastasia sugerindo que eles tomem rumo à Torre de Pleiades para descobrirem uma forma de reverter os efeitos das autoridades da gula e luxúria, com a ajuda de Shaula, a sábia. Com a revelação de que Anastasia é na verdade Ekidana, não é essa Ekidana, mas a gente vai falar sobre isso depois, nós finalmente temos a da Torre de Pleiades após um episódio mais calmo e até mesmo emocionante. A vibe inicial é de algo mais desértico, aquele tipo de música que você espera de um filme que se passa no deserto, por exemplo. Te ajuda nessa ambientação e até na preparação para sua viagem no estilo Retorno da Múmia. Talvez esse seja o único filme de deserto que eu tenha visto. O primeiro episódio ocorre estranhamente bem, com o Subaru não morrendo nenhuma vez, mas ele derrotou o Regulus sem nem morrer, então... Ok, isso é um problema. Apesar disso, o nosso grupo consegue passar pelo obstáculo, só pra cair em um novo. Esse episódio não só mostra pra gente a ida do grupo até a torre, mas sim puxa a gente de volta pra realidade de ReZero e o quão injusto esse verso verdadeiramente é, além de dar um gostinho da personagem nova. E, sem mistério, é a Shaula, a maior gada de ReZero até agora. Já o terceiro episódio é um soco no estômago. Ou um corte, não é mesmo, Ekidana? Com a Beatrice usando EMT, o grupo é separado. E aqui a gente tem Subaru, Han, Eridana e vamos chamar como o Subaru faz pra não gerar confusão. E Patrashi. E olha, aqui dá merda muito rápido. Com eles se matando já na metade do episódio depois de passarem por algumas portas / paredes doidas. A princípio essas portas são bem tanto faz, só que no próximo loop o Subaru pergunta sobre o miasma da bruxa e como isso afeta o corpo. E a gente entende que talvez seja ali que a bruxa da inveja esteja selada e que o cheirinho dela deixa geral louco, literalmente. Sem sombra de dúvidas, esse é um episódio que te deixa de queixo caído por tão brutal que ele é e tão fora de si que cada personagem age. Com a Han até mesmo fazendo um rage bait insano com o Subaru. É tipo o leão e o macaco. Mas sabe, uma coisa interessante é como esse miasma realmente quebra a pessoa. E digo mais, faz ela se tornar o contrário ou uma versão distorcida, ou ambos, do que ela realmente é. Patrashi é vegetariana, dito pelo próprio Subaru. Apesar de ser irônico no momento, ela come a Han e o próprio Subaru. É como se toda a personalidade dela fosse invertida e distorcida. Mas pra frente isso vai ser reforçado, então o miasma, por enquanto, não te deixa só doido. Isso destrói quem você é, só pra colar os pedacinhos de volta, mas colar eles com merda. Uma coisa interessante que vale ressaltar é como o Subaru usa a providência invisível sem mostrar qualquer desconforto. Isso reforça que esse tipo de habilidade corrompe a pessoa. Com o Subaru totalmente corrompido pelo miasma, ele não sente nada após o uso. Já no fim desse episódio, antes de realmente entrarmos na tal torre, o Subaru se mete em uma situação de merda, fazendo a Han se colocar na frente dele com um monstro poderoso na frente dela. Basicamente pra se sacrificar, mas acaba que a Shaula aparece, então geral fica bem. Esse momento diz bastante sobre a Han e seu comportamento durante toda essa temporada, mas eu gostaria que você guardasse isso, a gente vai comentar sobre a Han mais pra frente. É aqui onde o plot realmente se desenrola. Testes e mais testes. Subaru exibindo seu conhecimento sobre constelações, mistérios, confusões. E, é claro, morte, mais um pouco de morte e... escadas. Antes de realmente irmos para o que importa, um agradecimento especial a por ter classificado o começo do quarto episódio como um recap. Isso fez eu pular essa parte e parecer que o Subaru só acordou desse jeito sem motivo. E eu só fui reparar nisso 1 ou 2 semanas depois. Mas por enquanto, minha interpretação dessa parte em que o Betelgeuse, Regulus e Satella aparecem
pode ser que os dois personagens que ele derrotou estejam vendo sua caminhada ou tendo uma certa influência sobre ele, no sentido de estarem na cabeça dele, talvez. É incerto até agora e nada foi confirmado no anime. Claro que você pode levar em conta o que a Sirius disse lá na terceira temporada sobre a alma do Subaru e do Betelgeuse estarem fundidas. Apesar dela ser uma doida varrida, não tem por que descartar que o mesmo aconteceu com Regulus. E finalmente temos a introdução da Shaula, e não é a sábia que procuramos. Essa é só a Shaula. E como eu disse, ela é a maior gada de ReZero, que só não matou todo mundo porque o Subaru fede ao mestre dela. E mais uma vez, o conhecimento de constelações do Subaru ajuda o grupo, o que já tá virando rotina. Eles passam pelo primeiro teste, chegando na Biblioteca dos Mortos. E olha que o próprio Subaru reclama sobre o quão específico aquele teste é. Até porque ninguém além dele conseguiria passar daquilo. O que é curioso, será que existiam outros humanos da Terra no mundo de ReZero antes do Subaru? Ele é de fato especial, mas será que ele foi o único summonado por aquele mundo? Eu acho que não. Ou talvez Flugel e os outros tinham conhecimento de mundos além do seu. Acaba que eles não acham muita coisa na biblioteca e nesse ponto ela deve ser praticamente infinita. Então levaria muito tempo para achar qualquer coisa que poderia auxiliar eles no caso da Ren, Julius, Anastasia e as vítimas da luxúria. Eles precisavam achar a escadaria para o próximo teste. Então a Emilia tem a ideia de voltar e procurar um lugar que eles ainda não visitaram. Nesse teste conhecemos o maior respeitador de mulheres de toda a Lugúnica, Rei de Astrea, ou Astria. Sim, esse cara era pra estar morto, mas pelo que dá a entender nas entrelinhas, aquilo é só um teste mesmo. Talvez isso tenha algo a ver com a Ikidana. A gente já viu que a autoridade dela conseguiu criar o Castelo dos Sonhos e até mesmo manter as almas das bruxas lá. Mas, enfim, isso é só uma suposição. Por sinal, olha ali, erro de continuidade. Subaru não tá segurando a espada em um momento e no outro tá com ela na mão. É o pior anime do ano. O objetivo aqui é fazer o Raid dar um único passo. No caso, acertar ele uma única vez. E Julius aceitou o desafio, sem nem pensar duas vezes, colocando sua honra e ego no caminho. Aqui é basicamente o Julius versus Subaru lá da primeira temporada. Mas Julius sente na pele a humilhação que ele fez o Subaru passar. Um Subaru cego pelo ego e arrogância. O Julius toma um pau cabuloso. Alguém que queria lutar com honra é destruído por um cara brandindo bastões, com a Eridana tentando proteger o Julius, assim como a Emilia tentou parar o Subaru naquela época, finalizando o combate chamando o Julius de repulsivo e inútil. O Subaru não lutou contra Julius pela Emilia. Julius não lutou contra a Heidi pela Anastasia. Ambos foram movidos pelos seus egos e foram arrogantes de subestimar seus respectivos oponentes. Enfim, esse episódio é bem legal, não porque o Julius apanha pra um cacete, mas sim pela construção que ele tem e como Heidi perde da forma mais idiota contra a Emilia. Acabamos entendendo também o que tá se passando na cabeça do Julius. Dá pra ver que, apesar da sua admiração, ele tem um certo ressentimento pelos Astrea. Ele quer se provar como alguém forte. Acaba que ele tá com medo de ser visto derrotado, ainda mais por alguém que ele jurou proteger. Assim como o homem que treinou ele foi derrotado por um jovem Reinhard. E ao invés do Subaru ser um arrombado, ele ajuda o Julius. E eu gosto muito do Subaru por atitudes como essa. Apesar do que o Julius fez, ele não é um personagem mau ou que gosta de humilhar o Subaru. Ele é o tipo de cavaleiro bonzinho e altruísta, mas que é completamente quebrado pelo Raid, um babaca e pervertido. Subaru ajuda Julius por saber o quão ruim é passar por tudo aquilo, ainda mais sem ninguém pra oferecer suporte. Vamos lá, agora tá, capítulo 4. Começamos esse capítulo com a bomba que a Shaula joga, com o Subaru e os outros tendo que achar um jeito de passar pelo teste do Raid. Enquanto Julius e Eridana se recuperam, Shaula diz que eles podem tomar o tempo que for, e ela vai estar ali. Até o momento da chegada à torre em diante, a Shaula sempre é uma personagem que, apesar de ser muito poderosa, é um baita alívio cômico. Só que na real a história dela é muito triste. Pensa só, uma mulher que viveu 400 anos sozinha, servindo de vigia para uma torre, exterminando incontáveis majus e humanos que chegavam perto da torre, ou tentavam pelo menos. E ela é inocente o suficiente para acreditar que o nosso grupo pode ficar centenas de anos ali resolvendo testes. Ela é uma personagem que esconde sua história triste e solitária nas entrelinhas, mas que talvez nem ela mesma
saiba o quão triste isso é. Agora temos uma conversa entre Eridana e Subaru, com ambos tendo sido guiados separadamente e em períodos diferentes para um local da torre por uns pássaros. E eu não sei se comento sobre esses pássaros aí, viu? Aqui a Eridana faz um questionamento interessante. Quem é Subaru? A Anastasia tentou pesquisar sobre ele após a derrota da Baleia Branca, e obviamente ela só achou coisas da primeira temporada. No máximo que o Subaru quase foi roubado em um beco e o Reinhard ajudou. Coisas assim. E vamos lá, isso é um questionamento muito válido, e tava na hora de alguém fazer. Eu gostaria que em algum momento de ReZero isso fosse apontado por alguém. Um humano relativamente comum, que mal consegue usar magia direito, conseguiu de alguma forma derrotar 2 bispos do pecado. E além disso, sobreviver a várias situações que até cavaleiros treinados morreriam. Convenhamos, seria difícil explicar que você veio de outro mundo pra alguém. A gente nem sabe se ele pode fazer isso sem a Satella matar ele ou a quem ele contou. Eu disse que eu falaria mais sobre a Eridana aqui, e ela obviamente tem alguma ligação com a Ekidana, e eu acho que deu pra ver. Mas ela apresenta não conhecer a bruxa da ganância, o que nos leva a um beco sem saída. O anime ainda não explicou muito sobre a Eridana, mas a gente sabe que diferente da Ekidana, e nunca demonstrou isso por ninguém, a Eridana se preocupa com a Anastasia e tem um carinho enorme por ela. E olha só, o Julius chega no meio da conversa do Subaru e a Eridana, bem Avenida Brasil Moment. E a Eridana acaba que revela tudo pro Julius. Depois do clima de velório, Subaru segue seu rumo e é aqui, meus amigos, que a merda começa a feder de verdade. O Subaru tem a ideia de planejar algo para lidar com o Reid, e algo na Biblioteca dos Mortos chama a atenção dele, a ponto de ele entrar nela, mas o Subaru de alguma forma perdeu as suas memórias. Esse ponto em que o Subaru perde as memórias é o clássico de que quando as coisas estão ruins, sempre dá para piorar. Não bastava o Reid ser um pé no saco pra derrotar, ter que dizer a todos que a Anastasia na verdade é Eridana, agora Subaru perdeu as memórias. 2 anos de desenvolvimento, o que são 6 anos ou mais pra gente, perdidos. É desesperador, mas a gente sabe que ele vai recuperar as memórias de alguma forma. Uma das pessoas que eu com certeza vou citar aqui é o Julius. Olha a cara dele, o cara perdeu a única pessoa que lembrava dele. Imagina o que tá rolando naquela cabeça agora. Quem é o E com a Han tentando tirar do Subaru que ele tá mentindo sobre a perda de suas memórias, o que não é mentira, finalmente podemos falar sobre a Han. Por mais insuportável que ela esteja sendo nessa temporada, eu vejo que a Han não sabe demonstrar afeto como a Ren conseguia, por exemplo. Até mesmo com o Roswaal, ela sempre foi mais profissional. Além disso, ela cobra muito do Subaru quando se trata da Ren e diz coisas desagradáveis porque talvez seja o jeito dela de expressar preocupação pela irmã. Com a perda das memórias do Subaru, a gente vê isso nela. Com o fato da única pessoa que lembrava da sua irmã não lembrar mais dela. É como se a Ren nem sequer tivesse existido. A angústia que a Han tá sentindo é palpável pra mim. Isso mostra que apesar dela ser chata, insuportável, ragebaiter, ela ainda se preocupa com os outros, assim como ela ia se sacrificar pelo Subaru. Apesar de nem lembrar da irmã, ela tá ali, dando a vida por alguém que lembra da Ren. Voltando, Subaru tá na brisa de estar em outro mundo, só pra ser empurrado escada abaixo e morrer de queda. Ele perder as memórias é uma aposta alta e arriscada do autor. Isso poderia só ser ruim e fazer muita gente desanimar. Só que essa parte pra mim é relembrando o quão assustador o retorno através da morte verdadeiramente é. Se pro Subaru que sabe da existência daquilo e morreu diversas vezes é desconfortável e ruim, imagina pra um Subaru que tá totalmente perdido, sem memórias e o pior de todos, iludido por um mundo novo e mágico. Esse Subaru reage de uma forma até interessante. Ele a princípio pensa que desmaiou de novo na Biblioteca dos Mortos, mas isso rapidamente vira nele achando que aquilo, na real, pode ser um sonho profético. O que é um pouco diferente do que o Subaru da primeira temporada pensou, mas ainda segue a mesma linha de raciocínio. Aqui ele até tenta contar sobre o RBD, mas a gente sabe que isso ia dar merda. E aqui que entra uma cena que eu vi muita gente não entendendo. Essa conversa entre eles sobre o Subaru ser um peso. Não tem o que explorar nela, ninguém ia matar o Subaru. É só que não dá pra contar com alguém que perdeu todas as suas memórias. Isso é simples. Obviamente, o Subaru com amnésia pega isso como trairagem e ele não conhecia ninguém dali, adicionando isso com alguém empurrando ele pra morte repetidas vezes. Uma delas ocasionando em uma morte brutal. O que acaba levando nós pra uma das cenas mais desconfortáveis com o Reid. Eu não vou colocar aqui por amor ao meu vídeo. E também essa tela tentando confortar o Subaru. ênfase em tentando.
O episódio 9, em que eu e meus manos ficamos mais ansiosos por ele do que pelo Natal, só pra ver o Subaru subindo umas escadas. Eu queria muito saber o que o pessoal que realmente acompanha a obra e ficou genuinamente desapontado esperava depois dessa cena. Nesse episódio temos mais algumas informações de como Miasma fode com a cabeça de alguém, vendo que na cabeça do Subaru todo mundo estava sendo pintado como se odiassem ele, ou quisessem o mal dele. Após a subida das escadas, tem muita gente morta, com teoricamente todo mundo morto, tirando a Patrache. Eu tenho uma teoria do que pode ter acontecido, e foi a Ren que matou todo mundo. Mas calma, muito provavelmente não é a Ren que conhecemos. Eu diria que é um dos bispos do pecado da gula. Nesse caso estaríamos falando de Rui Arneb. Ela é a única que usou a aparência de outra pessoa. Mas quem tem as memórias da Ren seria Lie, e o jeito que Lie fala é o único que faria sentido com como a Ren falou naquele momento. E também essa pessoa sabe do RBD de alguma forma, ou dá a entender que sabe, dizendo pra ele descobrir quem é na próxima. E aqui o anime joga pistas do que pode estar rolando, usando o passado da Meili até o momento de sua morte. E não só entrega a backhistory da personagem, mas também nos dá fragmentos do que aconteceu naquela noite em que o Subaru desmaiou na Biblioteca dos Mortos. Em resumo, o passado da Meili é tudo o que ela disse, com a Jus criando ela desde criança e ela vivendo lá Tarzan, até a Elsa aparecer. Uma coisa bem interessante é que nessa backhistory a gente vê a Capela, que se auto-intitula de mãe. Eu não acho que ela seja a mãe biológica da Meili nesse caso. Apesar da Meili ser uma personagem que você não vai gostar por tudo que ela fez, ela ainda é uma criança que nasceu no meio de selvageria e sangue, crescendo em crueldade. Os sentimentos dela sempre foram difíceis de se explicar. É como se uma criatura da mata do nada ganhasse consciência de seus sentimentos, como humanos têm. Ela odiava a Elsa, mas ela não necessariamente sabia o que era ódio. Ela sentia tristeza, mas ela não sabia o que era isso. Tudo isso sobre sua vida, ou a falta de algo nela, faz com que Meili tente achar respostas na Biblioteca dos Mortos, e ela encontra Subaru. Mesmo que ela tenha fugido, suas ações foram vistas. E como será que uma assassina resolve seus problemas? E é aqui que podemos começar a buscar respostas no que esse episódio nos entrega. O jeito que o Subaru age no que é contado pelo livro é totalmente fora do Subaru que conhecemos. É desconfortável, é como se aquela pessoa ou coisa nem fosse o Subaru. Imagina o Subaru com amnésia vendo isso. Esse Subaru diz palavras-chave que me fazem acreditar que sim, esse seja um dos bispos do pecado da gula. Sem contar que seu modo de fala lembra do Lie. E julgando pela sua paciência na luta contra o Otto, em saborear o combate, podemos teorizar que esse guri é quem também tá no corpo do Subaru, ou na consciência dele. Eu sei que eu mencionei a Rui e a Arneb anteriormente, mas talvez eles poderiam utilizar o poder um do outro. E agora para o até então último episódio, e é muito bom por sinal, apesar de não responder diversas perguntas, vai caminhando para o Subaru recuperar suas memórias. E até mesmo cria novas perguntas enquanto dá pistas sobre algumas coisas. Com tudo que temos no momento, vimos que a Han desconfiava que o Subaru era um impostor. Mencionando o bispo do pecado da gula que conseguia se disfarçar de outros. Além da resolução da primeira parte do anime, temos o fodendo Red saindo da sala de testes. O que eu imagino que quebra minha teoria de ter algo a ver com Ekidana e sua autoridade. Mas, como eu disse, poderia ser algo parecido. E, finalmente, temos o fim desse loop, com o Subaru na teoria recuperando suas memórias. Na teoria. Ele diz que está de volta após o loop. Talvez isso seja coisa dessa tela, ou talvez o Subaru com amnésia assumindo a responsa de seu Subaru que conhecemos. E vale apontar o quão foda foi eles trazerem Stay Alive de novo nesse episódio final. Sério, eu fiquei arrepiado. Ainda existem mais coisas para serem respondidas e, no fim, não tem mais aonde eu elaborar, a não ser que eu tirasse coisas do cu. Eu mencionei Stay Alive no final, então eu deixo uma menção honrosa a Recollect e Ender Ember, a opening e ending. Devem acabar mudando na outra metade do anime, o que é comum, mas ambas são muito boas. Recollect me passa uma vibe mais de aventura e é bem vibrante, sem contar com o nome traduzido, Recoletar, facilmente falando do Subaru após perder suas memórias, ou as vítimas da gula no geral. E ouvir Ember Ender depois de tudo que você vê em um episódio é uma vibe diferenciada. Por sinal, a animação dessa temporada tá muito boa. Afinal de contas, com os últimos animes de nome que vem lançando aí, esse tipo de coisa acaba se tornando um ponto importante a ser levantado. Mesmo que algumas pessoas reclamem que a adaptação da light novel pra anime não tá boa, falando que eles cortaram coisas e tals, eu particularmente, como alguém que só assiste o anime, não senti falta de nenhuma informação no momento. Nada que eu precise saber agora. Às vezes é uma escolha de direção e pra deixar o anime mais dinâmico, ou
uma escolha do próprio Tapei. No geral, essa temporada tá indo muito bem e a primeira metade não deixa a desejar de forma alguma. Eu tô curioso pra saber quais são as respostas dos vários mistérios que essa primeira parte da temporada deixou, e chega a ser tortura ter que esperar um mês inteirinho sem nada de ReZero. Acabou que eu não incluí algumas coisas da temporada pra não ficarem informações jogadas, talvez eu inclua elas em um próximo vídeo, se necessário. Sinta-se livre pra dar suas opiniões, expectativas ou teorias nos comentários. Agora, só nos resta aguardar pela segunda metade da quarta temporada de ReZero. O vídeo foi esse e espero que você tenha gostado.